Olá, paz do Senhor a todos. Eu estou aqui no primeiro vídeo do meu canal, Amo Jesus, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho de Jesus, da palavra do Senhor para você. E hoje nós vamos falar sobre a história de Davi e Mical, que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 16 em diante, que diz assim: Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe amara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. No versículo 20 diz assim: E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que o teu pai e a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes delas serei honrado. O que podemos observar nessa mensagem é muito profundo aos nossos corações. Nós podemos conhecer a história de Davi e sabemos que Davi era um verdadeiro adorador. Davi sabia adorar o Senhor. Ele não tinha reservas, ele se entregava de todo o coração. E nós conhecemos muito a história de Davi e sabemos que Davi foi conhecido pelo rei Saul quando ele estava em um dos seus momentos mais críticos, que quando ele tinha deixado a presença do Senhor e espíritos vinham para atormentar Saul. E Davi foi chamado por Saul para tocar a sua harpa. E quando Davi tocava a sua harpa e adorava o nome do Senhor, aqueles demônios batiam em retiradas. E o que podemos observar nessa passagem é que quando existem pessoas ao nosso lado que não sabem e que não prezam a adoração ao Senhor, isso acontece. Porque Mical não conseguia adorar o Senhor. Mical não sabia adorar o Senhor. Mical não tinha o Santo Espírito de Deus na sua vida. E por isso aconteceu com Mical. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Israel novamente, quando a presença do Senhor, simbolizada pela arca, estava voltando a Israel, Davi se alegrou de uma forma tão grande que ele não conseguia se conter. Ele pulava, ele se alegrava, ele glorificava o nome do Senhor. E Mical, observando tudo aquilo, ela se entristeceu no seu coração e ela ficou com raiva daquilo que estava acontecendo. E foi lá e disse para Davi: como é que você pode assim se expor dessa forma diante dos seus servos, das suas servas, diante deste povo? Ela quis dizer: você é um rei, você tem que estar no seu trono, você tem que estar lá na sua postura. Mas Davi disse uma coisa muito interessante que eu acho muito lindo, que se encontra aqui do versículo 21, que diz: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrados. O que Davi queria dizer com isso? Ele estava dizendo que não importava a posição social que ele estava dizendo que não importava aonde ele estava, o local que ele estava, ele era servo do Senhor antes mesmo que ele tivesse casado com Mical, antes que ele tivesse sido escolhido como rei de Israel. Davi já era um adorador e foi por isso que o Senhor o escolheu para ser rei de Israel. Se pessoas têm se levantado contra o teu ministério, se pessoas têm se levantado contra a sua vida, se pessoas têm se levantado contra o teu louvor, pessoas que queiram parar o teu ministério, parar a tua adoração ao Senhor, lembre-se da história de Davi,
que mesmo em meio a tudo isso, ele continuou adorando o Senhor. Ele não ligou para o que Mical falou, mas ele disse que ainda assim, antes de tudo isso acontecer, antes de ele ser rei, antes de ele ter a posição social que ele tinha, ele era um adorador. Que você continue adorando o nome do Senhor e glorificando esse Deus, que digno de toda honra, de toda glória. E cante assim, ó. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode parar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí pra mim, se inscreva no meu canal, que eu prometo estar postando toda semana um vídeo diferente falando sobre a palavra do Senhor pra você. Então fique com essa palavra no seu coração, dê um like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, que Deus te abençoe assim, amém?